Quantas árvores havia no Jardim do Éden? Esse é o tema que nós iremos aprender juntos hoje. A Bíblia não diz quantas árvores havia no Jardim do Éden, embora no texto bíblico destaque duas árvores específicas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não fornece um número exato de quantas árvores havia no total. O livro de Gênesis, particularmente, no capítulo 2 e 3, oferece algumas informações sobre as árvores que havia no Jardim do Éden. O registro bíblico relata que Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e lá colocou o homem que havia formado. O texto também explica que Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E no meio do jardim fez brotar a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Isto sugere que no Éden havia uma grande variedade de árvores, tanto frutíferas quanto ornamentais. A expressão toda sorte de árvores enfatiza abundância e a diversidade, mais do que um número específico. Portanto, é razoável concluir que o Jardim do Éden era repleto de muitas árvores diferentes, cada uma contribuindo com a beleza e sustento do jardim. Portanto, qualquer tentativa de quantificar exatamente quantas árvores existiam no Éden seria uma conjectura que ultrapassa as informações bíblicas. Entretanto, a curiosidade em torno do número de árvores no Jardim do Éden é compreensível, pois reflete um desejo de compreender mais profundamente o cenário onde desenrolaram os primeiros passos da humanidade. Na verdade, a questão de como era o Jardim do Éden e o que havia nele é algo que intriga muita gente. Então é natural que sempre surjam dúvidas relacionadas a isto. A Bíblia fala especificamente de duas árvores que havia no Jardim do Éden. A primeira delas é a árvore da vida. Ficava situada no meio do jardim, simboliza a vida eterna e a comunhão contínua com Deus. Na descrição bíblica, ela é representada como um símbolo da provisão divina para a imortalidade e a relação permanente entre o Criador e suas criaturas. Esta árvore representava não apenas a vida física, mas também a espiritual, sendo um ponto central da narrativa edênica. Por outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal traz consigo uma lição sobre obediência. Esta árvore era uma prova da obediência do homem a Deus, representando uma escolha entre seguir a vontade divina ou desobedecer ao Senhor numa busca pela autonomia de conhecer as coisas à parte de Deus. A ingestão do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi o ponto de inflexão que levou à queda do homem e à perda da pureza original. Inclusive, após comer do fruto da árvore do conhecimento, o homem foi proibido de acessar o fruto da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 24. Embora a Bíblia não esclareça exatamente quantas árvores havia no Jardim do Éden, ainda assim podemos tirar algumas aplicações práticas sobre este tema. As árvores do Éden representam não apenas alimentos físicos de um jardim, mas também conceitos espirituais como vida, escolha, sabedoria e consequência. Nesse sentido, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizam questões fundamentais da existência humana e desempenham papéis cruciais na narrativa bíblica da criação, queda
e redenção. A árvore da vida apontava para a bênção da graça de Deus, provendo ao homem a vida no seu sentido mais pleno, ou seja, a eternidade em comunhão com Ele. Já a árvore do conhecimento nos leva a refletir sobre temas como tentação, a escolha entre obedecer ou desobedecer a Deus e as consequências de nossas ações. Além disso, a informação bíblica de que Deus plantou no jardim, onde havia uma abundância de todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, indica que o Senhor providenciou tudo o que era necessário para que o homem pudesse viver confortavelmente sem que nada lhe faltasse. Com exceção da árvore do conhecimento, o homem tinha a permissão para comer do fruto de todas as outras árvores, especialmente da árvore da vida. Portanto, aquele ambiente era perfeito. E não havia nenhum motivo para que o homem desacreditasse da palavra de Deus. Mesmo assim, o homem escolheu trocar a abundância pela escassez, a obediência pela desobediência, a perfeição original pelo pecado, a comunhão pela inimizade, a vida pela morte. Isto nos convida a considerar nossa própria relação com Deus e com as escolhas morais que enfrentamos diariamente. Amém? Espero que Deus tenha falado com você.